Olá, boa noite. Para você que acompanha o Instagram do Instituto Federal do Sul de Minas, Campus Poços de Caldas, o @IFPocos Oficial. Hoje vamos bater um papo com a pedagoga do IF Sul de Minas, Campus Poços de Caldas, a Andréia Margarete de Almeida Marrafon. A Andréia vai falar sobre a importância de se organizar uma rotina de estudos. Podem fazer as suas perguntas. Dentro do possível, responderemos a todas elas. Aproveito para pedir a todos que compartilhem essa live com quem vocês acreditem que possam usufruir desse conhecimento. Compartilhe com seus alunos, colegas, familiares. Vamos todos participar dessa corrente do bem. Aproveito também para convidá-los para conhecer a nossa instituição, os nossos cursos gratuitos. É só entrar no nosso portal, é o portal.pcs.ifsudminas.edu.br. O link está aqui na nossa bio do Instagram. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. É só pesquisar pelo @IFPocosOficial. Estamos aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no Twitter. Bom, então não vamos mais perder tempo, vamos agora convidar a nossa participante de hoje e daqui a pouco eu vou apresentá-la melhor a todos. Ela já chegou aqui, vou convidá-la. Como eu comentei com vocês, podem fazer as perguntas que, dentro do possível, iremos responder a todas elas. Oi, Andréia, boa noite. Olá, olá, boa noite, gente. Tudo bem? Eu acredito que estão todos bem e todos interessados, né, nessa temática de hoje, que eu acredito que possa ajudar muitos, né? Todos nós, né, Andréia? A gente está sempre aí estudando, né? E eu vejo que é uma dificuldade muito recorrente essa a dificuldade que nós temos de nos organizar, né? De organizar o tempo, as nossas prioridades. E eu acredito que essa temática de hoje vai ser muito importante para poder sanar um pouquinho dessas dúvidas, né, das pessoas. Tem razão, Dani. Eu acho que eu digo assim, né, que nós todos, né, a gente já foi estudante, já passou pela escola, passou pela universidade, muitos, né, não todos, né, alguns estão nesse processo. A gente nunca foi ensinado a estudar, né? E o estudo em si, ele deve se constituir como uma rotina. Ele deveria estar no nosso cotidiano, assim como fazer um exercício físico, assim como tomar água com mais frequência. A gente sabe que é muito complexo, né? Você adquirir um hábito não é uma coisa simples, né? Então, quando você planeja uma rotina, você acaba favorecendo a criação ou como se diz, favorecendo a criação desse hábito, né? Então você organiza uma rotina e ela favorece que você tenha esse hábito, como acontece com o exercício físico, por exemplo, né? Você tem aquela 3 vezes por semana eu vou fazer exercício físico. No começo é difícil, no começo é complicado, e aí vai entrando outras questões que às vezes interferem, né? Mas a partir do momento que você estabelece uma rotina, ou você consegue manter uma rotina, uma continuidade, isso passa a fazer parte da sua vida e você sente falta. Isso não quer dizer que eu vou toda semana, que eu não vou faltar um dia, porque isso acontece, a gente tem os imprevistos, com os estudos também é assim, né? Eu acho que uma questão importante para estabelecer a rotina é aprender, às vezes, a descansar e não a desistir. Né? Então, muitas vezes a nossa vida é assim, né? A gente tem momentos que a gente precisa parar um pouco, descansar, se dedicar a outras coisas e retomar, né? Assim possível, a gente retoma, e isso é muito importante. Andréia, vamos aproveitar aqui que nós já temos alguns participantes. Deixa eu dar uma boa noite aqui para Cris Faria G, a Amanda, Eduarda Lopes, Kaique Castro, Vivian Novelino, Rosimeire Rosana. Muito obrigado, viu, pela participação de todos. André, eu vou te apresentar direitinho, né? Eu nem comentei ainda sobre o seu currículo, eu estou com ele aqui. A Andréia, como eu já comentei, ela é a nossa pedagoga, né? Junto
com a Berenice, né, lá no IF Sul de Minas, Campus Poços de Caldas. E a Andrea também, ela é mestre em educação pela Universidade Federal de São Carlos. Ela possui licenciatura em pedagogia pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas de Gurupi, no Tocantins. Também em artes visuais pela Claretiano. Possui especialização nas áreas de psicopedagogia clínica e institucional, metodologia de ensino de artes, educação física e português, e em educação do campo. Atua na educação desde 1996 e em 2008 assumiu o cargo de pedagoga no Instituto Federal. Bastante coisa envolvendo a educação, né, Andréia? Nossa, é. Aí o pessoal, aí tem alguns são meus conhecidos. Boa noite, gente. Boa noite, Cris, meu filho, Vitor Hugo, né? Alguns amigos, alguns alunos do IF, né? Sejam bem-vindos, né, Dani? Meu currículo, eu passei por muita, eu já tenho uma experiência grande, né, na área da educação, mas a gente aprende sempre, né? Então, é um processo e eu estou aqui para contribuir um pouquinho, não sei tudo, não sou uma especialista em neurociência e tal, mas a gente pode conversar um pouquinho sobre o que é essa rotina e como que eu posso, né, ajudar vocês, são estudantes, que são alunos, a entender melhor e tentar se organizar melhor nesse momento tão difícil que a gente está passando também. Pois é, André. Então, vamos começar, né? Vamos aí não perder mais tempo, porque o tempo, como a gente está discutindo aqui, ele é muito precioso, né? Então, o que seria essa rotina de estudos para o começo de conversa? Eu gosto sempre de pontuar duas coisas, Dani. Por exemplo, a gente precisa diferenciar o que é ser aluno do que é ser estudante, né? O aluno é aquele sujeito, aquela pessoa que está matriculada em algum curso. Isso não quer dizer que ele seja um estudante, porque quando eu falei na nossa apresentação, muitas vezes a gente é muito passivo dentro do processo educacional. A gente, como estudante, que eu me coloco também, né? Eu já fui aluna e sou aluna aí em disciplinas, né, das universidades, aí gosto de estudar, mas muitas vezes a gente é muito passivo, né, dentro desse processo educacional. Estou falando como aluna, né? Aqui a gente não vai entrar na questão do professor, metodologia do professor, porque senão a gente teria que fazer várias outras lives para discutir sobre isso. Hoje nosso foco é trabalhar a questão do aluno e sua aprendizagem, né? Que a gente sabe que a aprendizagem ela se dá na interação com o outro, mas existe um processo de internalização que é de cada um, né? Que é do sujeito, que é daquele indivíduo. E aí a gente tem algumas possibilidades e algumas ações que favorecem isso. Então, assim, essa diferenciação entre aluno e estudante, ela é muito clara, né? Porque eu posso ser aluno de um curso e não ser um estudante, porque eu não tenho o hábito de estudar. E já o estudante, ele pode não estar matriculado no curso, ele pode estar no momento estudando para um doutorado, para um mestrado, para um concurso público, para o Enem, às vezes fazendo um estudo mais direcionado para a sua formação pessoal mesmo, né? Tem muitas pessoas que se dedicam a estudar um pouco de filosofia, a estudar psicologia, religiões, né? A sua religião. E esse processo é importante, porque aqui a gente vai falar muito dessa questão de ser estudante, né? De ter uma rotina estabelecida, não para fazer o trabalho que o professor pediu, não para fazer uma tarefa ou estudar para uma prova, mas incorporar uma rotina de estudo diária, independente se eu vou fazer uma avaliação ou não, né? Porque eu oriento muito alguns alunos nesse sentido, né? Muitas vezes a gente só deixa para estudar na véspera da prova. Depois a gente vai ver ao longo da nossa conversa aqui que a neurociência explica que quando você recebe uma informação nova, uma aula nova, um conceito novo, você tem que acessar esse conceito até em 24 horas. Né? Porque aí a tua mente, o teu cognitivo, né, vai entender que aquilo é uma informação importante e vai começar o processo de transformá-lo em conhecimento.
Então, assim, quando a gente deixa para estudar só na véspera da prova, um conceito que a gente viu lá um mês atrás, a gente vai ter muito mais dificuldade. Então, essa questão de ser estudante, ela é muito importante, né, Dani? Eu gostaria de pontuar, e a rotina é isso, é você estabelecer dentro do seu cronograma diário, né? Exige uma auto-organização nossa, você precisa colocar sua rotina, por exemplo, numa tabela, vamos supor, ou numa agenda, porque muitas pessoas são adultas, têm seus afazeres, têm sua casa, são jovens e têm suas questões também. A gente precisa delimitar um espaço para cada uma delas. A gente precisa ter um espaço para o nosso descanso, para o nosso lazer e um espaço para a gente estudar. E para, às vezes, ajudar nos afazeres domésticos, para o trabalho, né? Então, essa rotina, ela precisa ser sistematizada. Então, essa organização que a gente faz, essa auto-organização, ela é importante por isso, que ela nos ajuda e a gente vai vendo também aquilo que a gente pode ou não pode, que deu certo, que não deu, né? Então, a rotina nos ajuda nisso. André, na hora que você falou aí que as pessoas geralmente costumam deixar para a última hora, né, para estudar, para a prova, nossa, a carapuça serviu, viu? Todo mundo É complicado. a gente sente isso, né? Você já também já fez de mestrado, já fez faculdade, já estudou para concurso, você sabe como que é, né? A gente vai deixando. Eu tenho certeza que os alunos aí se identificaram, porque o sistema educacional nosso não nos ensina a estudar. A gente vai na escola, a gente fica esperando o conhecimento vir, ou o professor promover alguma coisa. Claro que o professor ele tem um papel fundamental dentro do processo, mas a gente também tem a nossa parte, porque a aprendizagem, embora ela se dê na relação com o outro, Vygotsky que fala muito disso, né? Nessa relação interpessoal, ela começa interpessoal e depois ela se torna intrapessoal. Então, esse movimento de internalização do conhecimento, ele é muito importante. Ele é muito importante, ele é um processo importante, o nosso foco hoje é nesse processo. O que a gente pode fazer para favorecer esse processo de internalização? E então, aí temos até alguns comentários aqui, os nossos colegas de trabalho, a Daniela Figueiredo, falou, para mim serviu também a carapuça. A Ana Cristina também falou, quem nunca, né? Quem então, nunca, é comum, né? A gente não foi ensinado a isso, né? Nós também temos essa falha. Né, André? O processo de aprender, de estudar, ele é trabalhoso, é um processo árduo, né? E muitas vezes a gente quer fugir dessa dificuldade, né? A gente vai procrastinando, acho que isso é da natureza humana, né? E aí hoje a gente está aqui para justamente tentar um caminho diferente desse, para não sofrer muito na hora mesmo ali que chegar o momento, né, da avaliação, né, do Enem, da prova. Então, para que a gente tenha aí um percurso mais coerente e correto, né, um processo mesmo de aprender a estudar, né? E é até interessante, Dani, porque nesse processo que você vai trabalhando, organizando a sua rotina, é bom você colocar comentários também. Por exemplo, a Dani até colocou, a Dani colocou, por isso é legal fazer algo que a gente gosta. É importantíssimo que você tem um estímulo maior, né? Claro que nem sempre, nem todas as áreas que você escolhe tem disciplinas que você goste de todas. Muitas áreas, por exemplo, pedagogia tinha disciplinas que eu odiava, principalmente aquelas que trabalhavam com legislação, né, educacional, porque a gente trabalhar só com a lei, tinha que ficar decorando aquilo. Então, todas as áreas têm, né, às vezes, alguns temas e alguns conteúdos e algumas disciplinas que a gente não gosta. Mas é fundamental a gente escolher alguma coisa que a gente se identifica, né? Então, e às vezes a gente vai aprendendo a gostar, né? A gente pensa que não gosta e você vai fazendo um curso e você vai pegando gosto por aquilo, né? Então, é muito importante também, né? Se reconhecer. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. A Dani está fazendo psicologia, eu sei, ela vai concordar comigo.
Andréia, quando a gente fala em rotina de estudos, eu acredito que a gente está falando também de hábito, né? Então, o que que é hábito para a gente poder inserir nesse assunto também? Então, o hábito, Dani, assim, ele é num sentido literal, né, do dicionário e tal, ele é uma ação contínua, é uma ação que faz parte do nosso cotidiano, né? Assim como o hábito de escovar os dentes, por exemplo, né? A gente adquire aquele hábito e a gente sente falta se a gente não fizer isso, né? Então, assim, e o hábito de estudar também ele tem muito a ver com isso, né? Ele tem muito a ver com isso porque ele passa a fazer parte da nossa rotina, né? E isso, gente, é como o Daniel falou, né? Eu concordo com ele. Estudar não é um tipo de trabalho intelectual. Então, assim, ele é trabalhoso, ele é cansativo, ele nos tira da zona de conforto, né? Quando você acessa um conhecimento novo, poxa, você achava que estava sabendo tudo dentro daquela determinada área, ou dominava tudo dentro daquela determinada área. De repente, vem uma informação nova. E aquilo mexe com a sua estrutura, né? Mexe mesmo, tira da zona de conforto. Por isso que às vezes é muito, como se diz, trabalhoso e penoso, né? Então, é importante a gente se reconhecer dentro do processo também. E também não precisa ser o que a gente fala da rotina é para evitar esse sofrimento. Porque esse sofrimento também não é legal. Estava vendo uma reportagem dizendo, uma pesquisa que foi feita com doutorandos, que revela que grande parte dos doutorandos estão depressivos, né? Estão se sentindo muito pressionados, né? Então, assim, porque é uma rotina muito desgastante, né? Muito desgastante mesmo, às vezes, a rotina de estudar. E as pessoas. E a gente vive numa sociedade que às vezes não valoriza, né, o trabalho que é estudar, né? O trabalho intelectual, né? A dedicação intelectual. Verdade, Andréia. Eu acho que, né, eu também já passei pelo mestrado e a gente sabe que é um caminho, às vezes, muitas vezes, sozinho, né? Você está ali acessando aquele conhecimento, saindo da zona de conforto, então há sim esse sofrimento, né? E eu acredito que a live de hoje pode justamente ajudar a minimizar um pouco, né, esse impacto desses novos conhecimentos na vida das pessoas. Então, acho que a gente pode já entrar, Andréia, o que eu preciso considerar para organizar a minha rotina de estudos. Acho que a primeira coisa, Dani, é assim. Primeiro passo, né? Até organizei em passos aqui para a gente entender melhor. Conhecer e entender quais são os nossos objetivos, né? Qual é o meu objetivo dentro desse processo? Eu quero estabelecer uma rotina de estudo para qual objetivo? Ou quero que isso seja permanente? Né? Porque eu posso estar fazendo ensino médio, nós temos alunos, né, de ensino médio no instituto, eu posso estar estudando para um concurso público, eu posso estar estudando aí para o Enem, para entrar na universidade, que eu também vou precisar de uma rotina de estudo se eu fizer o ingresso, ou doutorado, ou mestrado. Então, assim, determinar qual é o meu objetivo, né? O que eu quero de fato. Por exemplo, muitos alunos nossos com esse ensino remoto estão perdidos, assim. A gente tem muito contato com os alunos e como o ensino remoto é um ensino improvisado, né? A gente teve que implementar por causa da pandemia, em razão da pandemia. Muitos alunos estão sobrecarregados, né? Então, assim, são muitos conteúdos, vídeos para acessar e passar muito tempo de frente ao computador também não é legal. A gente tem que conhecer também, reconhecer qual é o nosso objetivo, né? E isso é importante, né? Então, poxa, eu preciso, quando eu estabeleço uma rotina, eu consigo também me entender melhor dentro do processo, né? E isso é uma coisa que a gente precisa organizar, não tem como. Então, o primeiro passo é conhecer os objetivos. Que objetivo que você tem? Né? Eu quero, nesse semestre, vamos pôr nossos alunos aí, eu não ficar de recuperação, ou quero avançar de ano, quero conseguir entender que acho que a aprendizagem, acho não, né? A aprendizagem é o fator mais importante. Também não adianta só tirar nota, fingir que fez, entendeu?
Às vezes é muito melhor você tirar um 6 mais um 6, que equivale realmente a 60% daquilo que você aprendeu, do que você tirar um 10 e não ter assimilado. Então, assim, o foco tem que ser na aprendizagem, né? E quando o aluno se prepara, Dani, é tão importante, por quê? Porque ele também consegue interagir melhor com o professor. O grau de exigência também aumenta. Quando o aluno leva questionamentos para o professor, ele faz perguntas assertivas, ele consegue problematizar uma questão, até reconhecer, às vezes, questões que estão postas ali que não são muito adequadas. Ele, no processo de estudo individual dele, ele consegue reconhecer isso. Então, quando o aluno ele é ativo dentro do processo, ele também melhora o processo de aprendizagem. Isso é muito interessante, porque a gente é acostumado a ser muito passivo dentro do processo, né? Então, o primeiro passo, então, seria isso. O conhecimento, né? Conhecer quais são os meus objetivos. Tem uma frase do Alice no País das Maravilhas que eu adoro. A Alice pergunta para o gato, né? Para onde? Ela pergunta assim: que caminho eu devo tomar para sair daqui? E ele pergunta para ela, né? Mas aonde você quer chegar? Ela fala: qualquer lugar, né? Então qualquer caminho serve, ele responde para ela. Então os objetivos, eles são muito importantes por isso também. Porque eu sei onde eu quero chegar. E depois, na hora que eu cheguei nesse objetivo, por exemplo, quis passar no vestibular, consegui. Eu vou estabelecer novos objetivos, novas metas, né? Então, esse autoconhecimento, ele é muito importante, né? Conhecer os objetivos. Outra coisa também que eu esqueci de falar é conhecer, por exemplo, os alunos nossos aí, ou outros alunos que estão participando aqui da live, ou convidados, meus amigos, seus amigos também. É importante conhecer, por exemplo, o percurso formativo que eu tenho. Eu entrei num curso, vamos supor, de gestão ambiental. Eu entrei lá, eu tenho o PPC, eu tenho a matriz curricular, eu tenho um plano de ensino do professor, né, que precisa ser publicizado, o aluno tem que ter acesso, eu tenho lá as normas acadêmicas, eu preciso conhecer. Porque aí eu sei qual é o meu percurso formativo, eu passo a entender por que aquele determinado conteúdo, que determinada disciplina é importante para a minha formação dentro daquele curso específico que eu estou fazendo. Então, isso também, a gente diz assim, que é até se apoderar, né, do teu percurso formativo. Isso é uma questão importante também. Aí depois, Dani, não sei se tem alguma pergunta, mas tem o segundo passo, que eu acho que as psicólogas vão concordar comigo, né? Busca o autoconhecimento, né? A gente sabe que é uma questão que a gente leva, às vezes, muito tempo, a vida toda, para se autoconhecer. Mas o autoconhecimento, que o meu foco aqui hoje para trazer, é o autoconhecimento em relação às suas potencialidades e fragilidades dentro do processo educacional. Então, assim, a gente, às vezes, conversando com os alunos, ele fala assim: eu sou muito boa na área de humanas, tenho minha fragilidade na área de exatas. Eu tenho mais facilidade na comunicação, menos facilidade, ou o oposto, né? Eu tenho mais facilidade na área de exatas e tal. Então, se reconhecer, que nem todo mundo é bom em tudo, né? Isso é do natural, do ser humano, né? Então, a gente tem nossas potencialidades, nossas fragilidades. Esse autoconhecimento em relação ao processo educativo, ele é importante. Eu sei que se eu tenho mais dificuldades em determinadas áreas, são importantes lá para o meu percurso formativo, eu preciso me dedicar, na minha rotina, um pouco de tempo a mais a essas atividades, a essas disciplinas, buscar mais a ajuda do professor. Então, esse autoconhecimento ele é fundamental também dentro do processo educacional, né, que seria o segundo passo. Conhecer meu percurso formativo primeiro, segundo passo, se autoconhecer enquanto estudante, né? Então, isso é fundamental. E aí tem uma frase aqui que eu achei interessante: busque monitorar cuidadosamente seu bem-estar emocional quando realiza atividades potencialmente estressantes referentes aos estudos. Que uma coisa importante também que a gente verifica dentro desse processo do autoconhecimento é saber quando eu estou muito estressado, estou cansado. Então, você sabe que você tem
ou fazer uma pausa dentro da rotina de estudos, ou se dedicar a uma outra matéria e depois retomar aquela. Então, ter esse autoconhecimento, não desistir. Porque, às vezes, quando a gente vai ficando muito estressado, a gente desiste. Você fala, não vou fazer mais nada, né? Eu não quero mais fazer. Então, se dedique a uma disciplina que você quer. Depois você retoma aquela. Eu sei que não é um exercício fácil, né, gente? A gente também se educa nesse processo, mas achei bem interessante essa questão de monitorar o bem-estar emocional também, porque a aprendizagem ela está muito ligada com a afetividade, né? A Ju, minha amiga, sempre fala isso, né? Existem estudos que falam sobre isso. E o bem-estar emocional também interfere no processo educacional. Então, é muito importante a gente ficar alerta em relação a isso, que também interfere no processo educativo. O terceiro passo, Dani, seria de organização mesmo, dos materiais necessários para você estudar. Né? Então, o que é esse material necessário? É tudo aquilo que você, se você está fazendo um concurso, ter os referenciais, ou os conteúdos que vão ser passados, ter os livros, artigos, ou apostila, e sempre diversificar também. Né? Então, você tem que estar sempre em mão com esses materiais. Se é aluno, por exemplo, nosso, busque lá no Google Sala de Aula os materiais que o professor passou, os vídeos. Você tem que estar também acessando esses conteúdos importantes. O quarto passo, eu já fiz esse exercício de autoconhecimento, já pensei, entendi como que é meu percurso formativo dentro desse curso, já organizei os materiais necessários, e aí vem o quarto passo, que é a rotina em si, né? Que é entender sua rotina diária e sistematizá-la. Né? Então, o que acontece? Nós temos 24 horas. A gente reserva lá 3 horas para dormir, para descansar e tal. E a gente tem essas 14 horas, vamos colocar assim. Só que essas 14 horas não é só para estudar. Né? Eu tenho N coisas para fazer. Quem trabalha tem o tempo de trabalho, tem o tempo para o almoço, eu tenho tempo, às vezes, com uma atividade física, eu preciso ter um tempo para jogar meu videogame se eu gostar, para assistir uma série, para fazer nada, para fazer uma leitura mais relaxante, né? Um livro de literatura. Então, a gente sistematizar essa rotina ela é muito importante, né? Desde o horário que eu acordo até o horário que eu vou descansar. Então, sistematizar mesmo. Às vezes tem aqueles horários que a gente precisa de um tempo para a gente. Então, essa sistematização da rotina, eu sempre trabalho com meus alunos. Uma planilha simples, existem outros métodos aí também, até sites que trabalham com isso, né? Que você consegue organizar a rotina. Mas é muito importante a gente ter consciência da nossa rotina. O que acontece? Eu falo muito isso quando eu fiz mestrado. O que aconteceu? Eu peguei o afastamento e fiquei em casa, ia para São Carlos, né? Ficava lá 2, 3 dias e voltava. Quando eu voltava para casa, o que acontecia? Eu ia fazer faxina, eu ia resolver as coisas na rua, sabe? Eu comecei a ocupar meu tempo com outras coisas, que está acontecendo muito agora na pandemia. A gente acaba ocupando tempo com outras coisas. Né? Isso é natural nosso. O que acontece? O que acontecia? Eu chegava para as aulas sem preparo. Então, eu tive que estabelecer uma rotina para mim, me dedicar ao menos 2, 3 horas por dia para estudar os textos, para fazer meus resumos, para fazer minhas considerações. Então, independente da fase que a gente está, a gente precisa estabelecer essa rotina, organizar, porque se a gente deixar tudo muito solto, a gente não consegue. Então, a gente precisa lá delimitar, acordei, tomei café, de 8 às 9, o que eu vou fazer? Outra coisa que é importante, dando autoconhecimento, por exemplo, de conhecer em qual período eu consigo me concentrar melhor. Tem pessoas que conseguem concentrar de manhã, tem pessoas que adoram a madrugada, adoram a noite. Então, assim, isso é muito pessoal. Então, a gente precisa também reservar o horário de estudo no momento que minha concentração esteja melhor. Então, esse processo de autoconhecimento
ele é importante para os nossos alunos de ensino médio, eu nem digo de madrugada, porque tinha que acordar cedo e chegar de manhã no instituto. Mas a gente sempre pegava um momento que eles saíam mais cedo e que eles conseguiam chegar em casa, descansar um pouco para retomar essa rotina de estudo. Então, isso é fundamental também. Sistematizei minha rotina, coloquei lá, poxa, eu vou dedicar os estudos de 1 às 3 da tarde, vou 2 horas de estudo por dia. Tá ruim? Não, está ótimo. A partir de 50 minutos até 2 horas, está ótimo. Porque mais do que isso, a gente vai ver aqui mais à frente, também não é legal. Que gera um cansaço e a gente precisa se dedicar a outras coisas até para essa internalização acontecer. Lembrando que a rotina de estudo não é fazer a atividade que o professor passou, é retomar aqueles conteúdos, retomar aquele conhecimento sem necessidade de fazer essas atividades. Isso é outra coisa. Né? Isso daí você vai cumprir uma tarefa que está ali. Os estudos, a gente vai ver agora, que é o 5º passo, como que eu estudo dentro dessa rotina. Vamos supor que eu separei 2 horas. De 1 às 3 da tarde, vou me dedicar a revisar os conteúdos, a estudar. Eu preciso, primeira coisa, entender que existem recursos como mapas mentais, que é importante, que ajudam na assimilação, conhecimento, os resumos, os esquemas, as problematizações, quando você consegue problematizar um conhecimento, dentre outros, sempre fazendo conexões. Tenta fazer uma conexão entre um conteúdo e outro, entre uma disciplina e outra. Porque no processo educacional a gente foi fragmentando o conhecimento e a gente sabe que o conhecimento ele é único. Né? Ele é a visão mais holística, né, desse conhecimento, mais sistêmica desse conhecimento, que é tudo interligado. Né? Então, essas conexões também são importantes. Né? A gente até fala que é uma aprendizagem contextual, você contextualiza a aprendizagem. Né? Então, e aí você tendo conhecimento também do seu processo formativo, você vai entender por que aquele conteúdo ele é importante. Educação básica, meninos aí da educação básica, vocês vão ver de tudo um pouco, que é a função da educação básica. E a gente, embora tenha os cursos técnicos, mas tem as disciplinas técnicas, são mais para formação profissional, mas ensino básico, você tem que ter acesso a todos os conhecimentos, porque subentende-se ainda que você não decidiu caminho você vai trilhar aí na sua graduação. Então, você precisa ter acesso a esses conhecimentos. Por isso que é bem mais amplo. Aqui no Instituto IF-Poço, a gente tem a sorte, né? Ou foi planejado as disciplinas optativas, que são maravilhosas, né? Porque você tem essa opção de escolher. Mas é importante também a gente entender que o conhecimento ele é conectado, né? E aí eu acho que são esses 5 passos importantes, né, Dani, que a gente traz, conhecer o percurso formativo, se conhecer como estudante, se reconhecer como estudante, organizar os materiais necessários, né, isso implica também ter um espaço, um ambiente adequado para você estudar, entender a sua rotina e sistematizá-la. Né? Aí quem quiser depois, alguns alunos que quiserem uma orientação mais direcionada, a CEPAI faz, a gente faz esse trabalho, tanto eu quanto a Berenice, então é só vocês depois me mandarem aí um e-mail, né? Acho que é importante também, a gente pode fazer mais personalizado essa rotina, a forma como se estuda, né? Fazendo o registro, e depois tem uma questão que é importante também, que de que forma a gente aprende de maneira mais efetiva. Não sei se essa era a sua pergunta agora, Daniel, mas eu gosto sempre de apresentar, falar um pouquinho que a aprendizagem ela é um processo complexo. Né? Não é uma questão simples, né, da gente tratar, e por isso que eu quis pontuar no início que aqui a gente vai tratar de uma dimensão da aprendizagem, né? Que é a dimensão mais do aprender focado no aluno, na sua rotina, nessas ferramentas.
Mas ela é complexa, ela depende de múltiplos fatores, né? Então, a gente não vai entrar nesse mérito aqui agora. E aí, eu sempre coloco também, para a gente entender um pouquinho, como que a gente aprende mais fácil. Eu acho que na rotina de estudos também a gente precisa pensar nisso. Quais são as possibilidades ou as ações que me ajudam a aprender de forma mais efetiva? E aí vem um psiquiatra americano que chama William Glasser. E ele fez uma pirâmide da aprendizagem. Claro que o foco dele foi nisso também. De que forma o sujeito, o indivíduo, ele aprende melhor. E da forma, ele coloca por percentual. Na base da pirâmide está lá. A gente aprende mais, a forma mais efetiva de aprender ensinando outras pessoas. Quando você ensina outras pessoas. Por isso que os meninos que pegam monitoria aí, eles acabam aprendendo muito, porque eles têm que se preparar para ensinar os outros. Então, assim, muitas vezes, eu lembro que a gente fazia, às vezes, grupos de estudo, era muito bom, porque um explicava para o outro e tal, e é uma forma de aprender. Quando o grupo consegue se organizar, você explicar para sua mãe, você explicar para o seu colega, você pega aquele determinado conteúdo e tenta dar uma aula. Então, isso é um psiquiatra que fez um estudo sobre isso, William Glasser, quem quiser pesquisar mais, e ele fala que quando você ensina as outras pessoas, a tua apreensão do conhecimento é 95% maior, né? Então, ela atinge quase 100%. Então, sempre você vai conseguir aprender melhor. 80% quando a gente faz alguma coisa. Quando aquilo vira algo prático. Eu falo assim, não adianta, por exemplo, você ter aulas teóricas de redação se você não escreve. Você vai lá, tem a aula de redação, por exemplo. O que é narrativa, o que é dissertação, tudo bem, é importantíssimo como que organiza um texto. Mas você vai só aprender fazendo, elaborando o texto, que às vezes é muito sofrível, né? A gente precisa trabalhar nesse sentido da oficina, por isso que o processo de estudar envolve isso também. Eu preciso registrar alguma coisa. Depois, mais adiante, a gente vai falar sobre isso. Os registros são importantíssimos para nossa, para estabelecer essas conexões, né? E aí, 70% é quando a gente discute com outra pessoa, a gente faz uma reflexão, a gente não dá uma aula, mas a gente promove uma discussão, uma reflexão. 50% quando a gente vê e ouve, 50% só. Então, ir para a aula só para ouvir e ver o professor dando aula, você já perdeu 50% da chance. Então, assim, sempre quando o professor pede a participação, participe, faça pergunta, tente fazer isso, né? 30% quando a gente observa, 20% quando a gente ouve e 10% quando a gente lê. Olha para você ver, né? Porque às vezes fala assim, estudar é ler. Não. O ler ele é importante desde que você consiga depois sistematizar ou sintetizar aquilo que você leu, você pensar sobre aquilo, problematizar sobre aquilo. Só ler, você perdeu o foco ali, você já perdeu aquela conexão, aquela capacidade de aprender e isso é um psiquiatra falando, né? E é verdade mesmo. Está lendo um livro ali, se você passou um passarinho cantando, pronto. Você já distraiu e aí você já retoma e você não consegue, né? Então, eu acho importante a gente tratar disso. Então, sempre que tiver oportunidade, explique para outra pessoa. E pergunte se a pessoa entendeu também, né? E aí a gente vai, né, Dani? Não sei se você quer fazer alguma pergunta para as partes Então, finais. eu acho que assim, estou adorando, estou me identificando muito com tudo que você está falando e eu acho que essas técnicas, né, são muito interessantes e a gente não se atenta a elas, né? Isso que você falou aí, que estudar não é só ler, nossa, eu fazia muito isso. E a gente perde a oportunidade ali de fazer um resumo, né? De sublinhar as partes importantes, de às vezes fazer uma conversa ali com um colega, né? Para poder trocar uma ideia sobre aquele texto.
Então, essas pequenas atitudes que a gente acrescenta aí, elas fazem toda a diferença no processo de construção do conhecimento, né? Fazem, fazem toda a diferença. E você falou também da saúde emocional, que ela é fundamental, né? E a gente percebe que a pandemia prejudicou muito, né, as pessoas nesse sentido, né? E eu acho que vocês aí, pedagogas, pedagogos, profissionais da educação, estão vendo muito isso nos nossos alunos, né? Como que a pandemia influenciou negativamente esse processo de estudo, de apreensão do conhecimento, né? Ô Dani, você sabe que a gente está na CEPAR, né, que é a Coordenadoria Pedagógica e Assistência Estudantil, a gente lida muito com isso. A gente tem a psicóloga, tem a enfermeira, tem a pedagoga, assistente social e os outros colegas também que atuam ali na CEPAR, né? Então, o que acontece? Olha para você ver a complexidade. A gente não quer vitimizar ninguém, gente, está todo mundo passando por isso, professores estão sofrendo, né? Nós que somos profissionais da educação, a gente trabalha na área técnica também estamos sofrendo, mas veja bem, eu tive relato de aluno que disse assim, professora, minha maior alegria foi ter entrado no IF, porque eu sabia que lá tinha os projetos, que eu poderia participar das aulas de teatro, dos esportes, tinha biblioteca, tem lá vários eventos que era importante participar dos projetos que tem de artes, né? Principalmente aqui em Poços, que o Márcio aí tinha projetos maravilhosos, não só o Márcio, tinha uns projetos de teatro, do pessoal do esporte, vários projetos importantes. De repente, o aluno passou no processo seletivo, começou a cursar, e isso tudo cessou. Né? Então, assim, ele não conseguiu estabelecer vínculo com a instituição, com as pessoas da instituição, ele não conseguiu acessar aquele espaço, que é um espaço coletivo, né? Porque a escola, gente, ela é muito mais do que você ir lá receber conteúdos, né? A educação bancária, que o Paulo Freire fala tanto. É um espaço de socialização, né? E de de processo formativo em todos os espaços. Né? A gente acha que é só a sala de aula que a gente aprende, não é. Quando eu estou assistindo um jogo na arquibancada, eu estou jogando, eu estou aprendendo, estou me relacionando com as pessoas. Quando eu vou almoçar no refeitório, eu me relaciono com as pessoas ali, com os colegas. Quando eu vou participar de uma palestra lá no auditório, ou de uma peça de teatro, ou, nossa, né, a gente tinha muito vivo, tudo. E eu me educo, eu me socializo, eu me relaciono com outras pessoas, estabeleço vínculos, e a gente perdeu tudo isso de uma hora para outra. Né? Então, assim, e de repente, tudo aquilo virou uma telinha de computador. Aí o Google Sala de Aula, tudo ali no Google Sala de Aula. Né? Teve um distanciamento, né, com o professor. Então, esse processo, ele pode até dar certo quando é nível superior, que eu escolho lá um curso EAD, que eu já passei, às vezes, por uma formação, que eu já sou adulto. Mas quando a gente fala de adolescente ou de ingressantes de curso de graduação, e aí ele tem os seus 18, 19 anos, é muito impactante. Então, mexe mesmo com a saúde emocional. A gente tenta sempre colocar isso, né? Que a gente precisa ter um pouco de paciência, porque não é fácil. E quando a gente aborda com os alunos, é isso também. A gente tenta falar um pouquinho dessa rotina de estudo, mas sempre respeitando. Né? A gente vai ver ali que a flexibilidade ela é importante. Aí entra o processo de autoconhecimento. Eu preciso também reconhecer as limitações. Né? Existem as limitações. E outra coisa, o espaço de sala de aula passou a ser o espaço doméstico. Né? Então, o aluno, muitos deles tiveram que cuidar de irmãos mais novos, porque as creches fecharam, as escolas fecharam, os pais perderam o emprego, às vezes adoeceram e morreram. Então, a gente tem N casos. Então, como a gente lida com isso? Né? Então, assim, é uma avalanche de mudanças e de um cenário mundial e nacional também que afeta todo mundo. Né? Esse momento em si é um momento muito difícil. Né? E aí envolve e afeta todos nós. Né? E ainda mais os adolescentes, né? Que muitos estão desistindo, muitos estão trancando o curso. Né? A gente está vendo aí um cenário aí muito difícil de se encarar. Mas a gente tem que acreditar aí, né, que a gente vai superar, vamos vacinar, vamos
nos cuidar, para a gente ir retomando a nossa rotina e retomando nossos espaços de convivência, né? Que ninguém, ser humano, nasceu para ficar isolado, não. Eu acho que a ideia é essa mesmo, né? E no momento assim que a gente se vê paralisado por essa situação, eu acho que a gente tem que ver que um passo que a gente der, né, já é algo no sentido assim de melhorar a nossa vida, a nossa forma de encarar o estudo, né? Então eu acho que é começar mesmo, né? Se eu tenho dificuldade em várias matérias, se eu estou com dificuldade em várias matérias, que eu comece a ver uma delas, já é uma Já coisa boa. é isso mesmo. Viu, gente? Não desistam, né? Sem, né? Não desistam, né? É importante a gente persistir também, que isso tudo vai passar e a gente vai retomar as coisas e é isso aí. Estamos aqui para ajudá-los, né? André, então retome aí o seu raciocínio aí. Então, agora para a gente ir caminhando já para. Tem algumas dicas aqui, finalização, tem algumas dicas, depois a gente precisa, né? Não sei se vai ter algumas perguntas, mas eu acho que o pessoal quiser fazer pergunta, faça, né? Que a gente vai tentando responder. Considerando o que eu expus, né, gente, tem algumas questões que são importantes a gente reforçar. Por exemplo, evite ler, tente relembrar. Né? Uma das dicas também. Quando você lê alguma coisa ou estudou alguma coisa, você sistematizou lá no seu caderno, que eu vou falar sobre isso. É bom você ter um caderno, um fichário, alguma coisa que você possa escrever, não digitar. Você tenta retomar aquele conteúdo não relendo. Você tenta puxar na memória aquilo que você estudou no dia anterior ou 2 dias atrás. Então, é muito importante também você dar uma forçadinha nisso, não se acostumar sempre a estar lendo, mas exercitar essa memória. Diversifique os conteúdos que são estudados, intercalando-os, tente conectá-los. Por exemplo, eu vou reservei lá 2 horas por dia para estudar. Vou estudar só matemática. Você vai cansar. Ou vou estudar só história, poxa, conteúdo factual, né? Muito teórico. Então, tente intercalar uma disciplina mais objetiva, uma disciplina mais teórica. Isso você vai percebendo também. Então, essa intercalação ela é muito importante. Tenha uma rotina organizada, aquela rotina que eu falei, mas seja flexível. Nem todo dia você vai conseguir cumprir. No outro dia você tenta compensar, não deixe de compensar. Por exemplo, você reservou 2 horas, mas conseguiu estudar só uma, porque chegou uma visita, aconteceu alguma coisa. No outro dia você estuda meia hora a mais, no outro dia você compensa mais meia hora. Reserve intervalos para descanso. Né? A gente, nessa rotina, você tem que ir lá tirar seus 10 minutinhos, vai tomar uma água, a hora que você acha que está muito cansado, perdendo a concentração, descanse. Né? É importante também descansar. E não tornar essa rotina densa, né? Ou pesarosa. Né? Porque aquilo que é rotina você faz naturalmente. Né? No começo, às vezes, você vai ter que forçar um pouquinho, vai ter que insistir, né? Vai ter que olhar lá o que você conseguiu cumprir, não conseguiu, retomar, né? Então, isso é importante. Outra coisa que ninguém vai gostar, mas eu vou dizer, na hora que estiver estudando, desligue tudo. TV, celular, Facebook, tudo aquilo que chama a sua atenção. Por quê? Porque comprovadamente, gente, tira foco. Né? Então, sei lá, tá lá com o seu Instagram, você coloca a notificação, pronto. Né? Você está fazendo uma leitura, está elaborando um questionamento, fazendo uma síntese, um resumo, de repente, pam! Então, que essas 2 horas, vamos supor que é suposição, né, gente, seja para aquilo e não para a gente ficar o tempo todo conectado, né? Então, isso tira atenção mesmo, não tem como. A tecnologia é excelente, é maravilhosa, você pode acessar muitas coisas, ela traz um aprimoramento, um benefício para o processo educacional, mas na hora de internalização é seu, é você e aquele conhecimento, entendeu? Então desligue, porque rouba a nossa concentração. Outra coisa importante também, que é focar na eficiência
e não na quantidade. Não adianta você querer passar a tarde toda estudando, estudou um monte de conteúdo, se aquilo também você não vai conseguir assimilar. Porque também tem um limite. Né? A gente também, por exemplo, vocês estão assistindo aula, tem aula síncrona, vamos pôr nossos alunos aí. Aí eu vou reservar a tarde toda ainda para estudar mais. Então, é melhor, às vezes, você estabelecer dentro da sua rotina algo possível do que colocar muita coisa e você vai desanimar, você não vai conseguir. Né? Então, isso também pode ter o efeito reverso que a gente fala. Em vez de favorecer a aprendizagem, ele prejudica a aprendizagem. Aquilo que eu falei anteriormente, toda vez que você acessa um conteúdo novo, uma informação nova, tente estudar no máximo 2 dias depois. Porque o teu cérebro ele é muito inteligente, ele tem muitas informações. Né? A gente recebe diariamente muitas informações. Então, o que acontece? Tudo aquilo que você escutou, uma informação, teve uma aula lá com o professor, conteúdo novo, você não retomou aquele conteúdo para estudar, o que teu cérebro vai fazer? Jogar lá na gaveta do fundo. Aliás, lá no fundo da gaveta. Ele vai dizer, isso não é importante, então eu vou tirar daqui, porque ela não acessou, ela não revisou, ela não trabalhou esse conteúdo de novo, então não é importante. Eu vou esquecer com mais facilidade. Isso a neurociência que diz. Né? Então, assim, você precisa. Existem estudos que demonstram isso. Você tem um conhecimento novo, você precisa acessar esse conhecimento o mais breve possível. Por isso que a rotina de estudo ela é fundamental, né, para esse processo de aprendizagem. Né? O professor ele tem seu papel importante que eu vou te ajudar a entender aquele conteúdo. Mas esse processo de internalização é muito seu. Né? Ele começa interpessoal, né, entre pessoas, e se torna intrapessoal. Ele se torna um processo seu. Por isso que cada um aprende de forma diferente, cada um assimila de forma diferente. Eu acho que é isso, Dani. André, a Oi. Ana Cristina está comentando aqui que seu trabalho é muito importante e que ela sugere, né, que todos os alunos façam um treinamento semestral sobre esse tema. O Fábio está comentando aqui se a live vai ser disponibilizada no YouTube. Vai, Fábio. Para todos que estiverem assistindo, a gente vai baixá-la amanhã e disponibilizá-la também no Facebook e no YouTube do campus. Muito bom. Sobre a questão da Ana, então, gente, é muito importante, né? Ensinar nossos alunos a estudar. Né? Eu sempre gosto de trabalhar com os professores, porque eu acho que o professor está ali no dia a dia com o aluno, ele já pode ir passando, ele já pode ir trabalhando esses conceitos. A gente já faz esse trabalho, né, Ana? O ano passado eu fiz algumas lives com as turmas. Né, sintam-se à vontade aí para solicitar, a gente pode trabalhar, marcar aí com as turmas, as lives, né? E aí os alunos participam, a gente tem gravações falando especificamente da rotina de estudo, ela é muito importante, né? Não tem como, gente, a gente ser passivo dentro do processo, né? A gente enquanto estudante, é muito importante a gente ser ativo, como eu disse anteriormente, favorece inclusive o professor se preparar melhor para as aulas, porque quando você recebe uma turma apática, uma turma que não faz perguntas, o que acontece? O professor também não tem motivação. Agora, quando a turma é participativa, que faz perguntas, o professor prepara melhor. Então, é um processo que interfere em todo o processo educacional. Então, ele é muito importante. Claro que aqui a gente falou da dimensão pessoal, né, de cada aluno, mais individual, mas é algo que a gente precisa ir trabalhando no nosso contexto desde pequenos, viu, gente? Quem tiver alguma mãe assistindo, que tem filhos aí em idade escolar, no ensino fundamental, no ensino médio, né, até na educação infantil, claro que o nível de exigência é maior, mas valorize aquele momento que o seu filho vai estudar, porque valorize, tente organizar para ele um espaço de estudo, mostrar para ele que é importante aquele momento de estudo para estudar, revisar aqueles conteúdos, né, aqueles conceitos que o professor passou, valorize, né, aquilo que seu filho faz, valorize a escola, né, porque
É isso que a gente leva, né, gente? O processo de aprendizado, ele é assim, né? Não é simples, né? Mas que é possível a gente ir avançando sempre e tentando ajudar nossos filhos, nossos alunos, nossos parceiros aí nesse processo. É uma auto-organização, é um processo de autogestão da aprendizagem, né? Você mesmo gerencia a sua aprendizagem. E aí, quando você se reconhece dentro desse processo, você ajuda o processo a melhorar. André, eu imagino que muitos dos nossos participantes aqui, né, estão pensando aí no Enem. Lembrando da minha época de Enem, eu tinha muita dificuldade em física e matemática, né? Agora as disciplinas de humanas eu já tinha mais facilidade, né? Pensando nesse esquema que você propôs hoje, que tipo de dica você daria para mim, né? Eu, estudante, na época minha de Enem, focar apenas naquelas disciplinas que eu tenho dificuldade ou tem que dar um jeito de ver todas e Então, dividir melhor o meu tempo com todas essas disciplinas? há controvérsias em relação a isso. Há pessoas e há estudiosos que dizem que quando você tem dificuldade numa área, aliás, quando você reconhece suas potencialidades, por exemplo, você é bom na área de humanos, você deveria se aprimorar nessas áreas, porque na hora que você vai fazer a prova, você consegue tirar uma nota maior que compensa uma nota mais baixa nas disciplinas que você tem menos dificuldade, menos facilidade. Há outros estudiosos que dizem que não, que você tem que ter um equilíbrio e se dedicar, às vezes, mais tempo a essas disciplinas que você tem maior dificuldade. O que eu penso em relação a isso? Eu não sou uma especialista tal, em neurociência, nada, mas eu acho que não tem como você. Eu sou mais do equilíbrio mesmo, né? Então, assim, não adianta também você deixar aquilo que você tem mais facilidade, porque você não domina tudo, não adianta deixar aquilo de mão e só se dedicar que você tem mais dificuldade. Então, você mantém um nível bom, né, de busca se aprimorar naquilo que você tem mais facilidade e se dedicar também àquelas áreas que você tem maior dificuldade. E às vezes, gente, é uma dificuldade que vem de todo o processo de escolarização. Às vezes um trauma, às vezes um professor, uma metodologia que não te favoreceu. Tem outras causas aí, né? Então, assim, o que eu digo assim, nunca tente o equilíbrio, né? Claro que quando você tem mais dificuldades, você tem que procurar mais ajudas, mais referenciais também. Né? Então, para quem está fazendo o Enem aí, busque lá todos os conteúdos, né? A gente sabe que os conteúdos são do ensino fundamental, né? E do ensino médio, então tentem retomar esses conteúdos, busquem boas referências e redação, né, gente? Redação também é um ponto fundamental do Enem. Escrevam, não tem como a gente escrever bem se a gente não escrever, é como se fosse um laboratório. Né? Não sei se tem colegas da área de letras aí, mas eu entendo assim. A gente precisa escrever, então façam redações, estudem, retome aqueles conteúdos, né, que os professores do ensino médio passaram para vocês, retome algumas coisas do ensino fundamental também, que é básico, né, que é basilar, mas não deixem, vão mais pelo equilíbrio mesmo. Certamente você acaba dedicando mais àquelas disciplinas que você tem mais dificuldade, porque aquelas outras você consegue entender, compreender melhor. Então, naturalmente, você acaba dedicando mais àquelas disciplinas que você tem mais dificuldade, seja de humanas, seja de exatas. Bacana, Andréia. Eu acho que você já se tocou, mas a gente pode falar um pouquinho mais sobre o trabalho da Coordenadoria Pedagógica de Assistência Estudantil, a CEPAI, que é esse órgão muito importante, né? Eu acredito que seja um diferencial do IF, essa equipe multiprofissional. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o trabalho da CEPAI. Então, a gente, há 2, 3 anos atrás, as pedagogas não faziam parte do CEPAI, né? A gente era conhecido como SAI, né? Serviço de Assistência Estudantil, que era o setor, né, de assistência estudantil. Aí depois teve uma reformulação, a gente foi para a CEPAI, compôs a equipe multidisciplinar. A gente compunha já, mas de forma mais indireta, agora a gente atua mais diretamente aí na coordenadoria. E a gente faz um trabalho muito articulado também
com assistência estudantil, né? Existe uma política de assistência estudantil na qual a gente precisa dar um suporte para os alunos, sendo assistidos ou não. Claro que a gente tem mais um cuidado com os alunos assistidos pelo auxílio estudantil e tal, mas a gente presta esse apoio para todos. E o nosso trabalho da equipe multidisciplinar é focado no processo educativo. Então, nosso trabalho não é só com os alunos, é com toda a comunidade, né? Então, assim, é com professor, é junto aos coordenadores, é trabalhando articulado com o DDE, trabalhando articulado com a Coordenadoria de Ensino, com o NAPNE, com a Coordenadoria de Educação Especial. A gente tenta fazer um trabalho articulado, porque muitas vezes o que acontece? A gente atende o aluno, mas a gente também precisa ter conhecimento ou estar envolvido no processo educativo, né? Então, assim, e está sempre muito articulado com o professor, com o coordenador. Então, e aí, nesse sentido, quando a gente atua diretamente com o aluno, a gente presta apoio trabalhando com o aluno nesse percurso formativo, trabalhando com o aluno a conscientização também do autoconhecimento, tentando ajudá-lo na organização de uma rotina, né? Tem muitos alunos que fizeram. Claro, gente, que é uma autogestão, a gente não tem como controlar o aluno em casa, se ele está fazendo ou não está, a gente passa uma orientação e acompanha esse aluno. Tem a área da psicologia, nossa, está tendo uma demanda muito grande, a Josi também que trabalha com foco no processo educativo. Não tem como a gente fugir disso, né? A gente trabalha dando assistência individualizada, mas nosso trabalho maior é dentro do processo educativo mesmo, mais amplo, né? Porque se a gente não trabalha isso, né, o processo educativo de forma ampla, não adianta a gente ficar trabalhando só isso, né? Então, qualquer coisa, qualquer necessidade, demanda, tanto pais, e alunos, a gente não é Thiago, né? Muito estratégica, muito importante, porque a gente lida ali com o dia a dia dos estudantes e para manter também eles na instituição, que isso é muito importante, não é só garantir o ingresso do estudante, né? A permanência também e o êxito que a gente fala, o sucesso, né, desse estudante, ele conseguir concluir seus cursos, ou fica no instituto, ou já vai para o mercado de trabalho, para o mundo do trabalho, ou vai prosseguir nos mestrados e doutorados. A gente tem alunos já fazendo doutorado, então também isso é muito importante, né? E a CEPAI está à disposição, né? A gente tem uma equipe lá bem engajada, né, nesse trabalho. Com certeza, se alguém tiver alguma dúvida, né, quiser entrar em contato com a CEPAI, tem um e-mail, que é o cepai.pocos@ifsudminas.edu.br. Né? A equipe toda ali está envolvida e pode dar toda a assistência necessária, né? Andréia, quero te agradecer imensamente por você estar aqui hoje com a gente, né? Queria que você já fizesse aí as suas considerações finais. Tem alguns elogios aqui para você. A professora Ana Cristina comentou, o Rafael também. Na hora que eu localizar aqui, eu passo para você. Tá certo. Obrigada, viu, gente? Né? Vocês moram aí no meu coração. A gente tenta ajudar, né, de todas as formas, aí, tenta ajudar nesse processo. Eu acho que a rotina de estudos ela é para todos nós, né, para quem gosta de estudar, e a gente conseguir estabelecer esse momento dedicado a isso, ele é um momento importante, né, que nos ajudam. Estabelecer essa rotina não é simplesmente ser como um robô, né? Eu tenho que estudar agora. Não. É tentar incorporar isso para que teu processo formativo fique menos exaustivo, menos cansativo, e que você consiga aí aprender de fato, né? Porque todo o processo formativo foca na aprendizagem, não é na nota, né? A gente tem muita cultura da nota,
né? E isso, essa cultura é em todos os níveis, viu? Porque eu vejo nas disciplinas, às vezes, do mestrado, o pessoal cobrando, nossa, mas que nota que você recebeu e tal. Gente, né? Então, assim, a nota, ela é uma mensuração que se faz do processo educacional, do processo formativo, é uma necessidade, né? Você é um parâmetro que você tem ali dentro do processo formativo. Mas o nosso foco sempre tem que ser no aprender, né? Na aprendizagem do aluno. É como eu falei, não adianta tirar 10 e não ter assimilado, é melhor tirar um 6, mas ter aprendido de fato aquele 60%. E eu acho que a rotina nos ajuda muito nisso, a nos reconhecer enquanto estudantes, dentro das nossas limitações, dos nossos potenciais, né, que todos temos. A gente fala assim, a gente é sempre deficiente em alguma área, então não existe esse ou aquele, né, que sabe mais ou sabe menos, a gente é um processo, né, e a gente precisa se reconhecer e a rotina nos ajuda nisso também. Espero ter Agora, contribuído aí, gente, né? Obrigada aí os que participaram, os que não participaram também, acho que o Dani falou que vai ser gravado, alguns alunos estavam preocupados, né? Eu acho que é importante disponibilizar depois. o Adalto José falou aqui, excelentes dicas. A Dani falou, Andréia, você arrasou, parabéns, serviu tudo para mim. A Ana Cristina também falou, você é ótima, sou fã. O pessoal está comentando aqui. Muitos elogios. Parabéns, viu, André, pelo trabalho. Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Acredito que a gente aprendeu muito hoje aqui. Dicas maravilhosas, né? E sobre a importância da rotina de estudos. Então, força e foco, estudante. Não está fácil para ninguém, mas a gente vai conseguir, a gente vai sair dessa. A nossa vida vai melhorar. Temos que ter perseverança, né, André? Isso mesmo. Não tem outra forma, né? A luta continua e a gente tem que sacudir, né, a poeira e seguir em frente, tendo a consciência que muitos perderam a vida e, né, e que outros perderão também. A gente, enquanto a gente estiver firme de pé, a gente precisa persistir e acreditar, né, em dias melhores, cada um fazendo a sua parte, né, tomando a vacina. Eu sei que é polêmico, né, isso, mas não tem outra forma, gente, é se cuidar e vacinar mesmo. Espero que logo chegue aí para os nossos adolescentes, para os nossos alunos, que a gente possa ir retomando nossa rotina aos poucos, aí com todos os cuidados necessários, mas retomar nossos espaços de convivência, né? Isso é muito Com importante. certeza. Então, deixa eu já dar uma boa noite aqui para o pessoal que ficou com a gente até agora. Amanda, Dani Figueiredo, Kaique Castro, o Gregory, Vitor Hugo, Rafael Neves, Nelsinho, Henrique e Alessandra. Muito obrigado, pessoal, por estar com a gente até agora. Muito obrigado, Andréia, mais uma vez. Boa noite a todos e até a próxima. Boa noite, gente. Beijão. IF de Minas, Campus Poços de Caldas. Educação pública, gratuita e de qualidade é aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau. Obrigado. Tchau.